Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Jó capítulo 32. Aqueles 3 homens pararam de responder a Jó porque ele se considerava justo. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Rão. Ele ficou indignado contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú também ficou irado com os 3 amigos de Jó, porque mesmo não tendo o que responder, eles o condenavam. Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos do que ele. Quando Eliú viu que aqueles 3 homens já não tinham o que responder, ficou irado. Então Eliú, filho de Baraquel, o buzita, tomou a palavra e disse: Eu sou de menos idade e vocês são idosos. Por isso tive receio e fiquei com medo de dar a minha opinião. Pensei assim: que falem os que têm mais idade, e que a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. Os de mais idade não são os sábios, nem são os velhos os que entendem o que é reto. Por isso digo: escutem o que vou dizer, e também eu darei a minha opinião. Eis que esperei que vocês falassem e dei ouvidos às suas considerações, enquanto, quem sabe, buscavam o que dizer. Dei atenção ao que diziam, mas nenhum de vocês conseguiu refutar Jó, nem responder aos seus argumentos. Portanto, não me venham com a seguinte desculpa: descobrimos a sabedoria. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, e eu não responderei com as palavras que vocês usaram. Jó, os 3 estão pasmados, já não respondem, faltam-lhe as palavras. Será que devo esperar, pois não falam, estão parados e nada mais respondem? Também eu, de minha parte, vou responder e darei a minha opinião, porque tenho muito o que falar, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como o vinho, sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar. Permitam, pois, que eu fale para poder desabafar. Abrirei os lábios e responderei. Não tratarei nenhum de vocês com parcialidade. Não vou lisonjear ninguém, porque não sei lisonjear. Se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Até aqui nós ouvimos o diálogo de Jó com 3 amigos. Os 3 amigos condenavam Jó, julgavam Jó. Nós comparamos no início da nossa meditação do livro de Jó, esses 3 amigos como aquela fala legalista, uma fala também racional, tentando racionalizar o sofrimento de Jó, e uma fala mais sentimental, falando com as emoções. Todos os 3 amigos de Jó, a Bíblia diz que falaram o que era mal diante do sofrimento dele. Mas agora surge o último amigo que fala, o mais novo deles, Eliú. E é muito interessante comparar Eliú com a obra do Espírito Santo na nossa vida, porque Eliú, ele prepara o caminho ou o coração de Jó para que Jó pudesse começar a ouvir Deus, porque até aqui Jó não ouviu Deus diretamente. Ele desabafava, ele falava, ele ouvia os seus amigos, e a gente percebe que tanto os amigos de Jó como o próprio Jó não estavam conseguindo ouvir Deus, estavam sendo precipitados, mesmo que em alguns momentos eles falavam coisas que são verdades. Jó, ele se defendeu muitas vezes falando coisas verdadeiras, mas com muita justiça própria, e a justiça própria, quando a gente começa a se considerar muito cheio de méritos, nos impede de ver a graça de Deus, de ouvir a voz de Deus. E aqui Eliú, então, ele aparece como este amigo mais novo, mas que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos ouvir as pessoas mais velhas, elas têm experiência, mas há situações que a experiência e a sabedoria humana não trarão respostas. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo, ouvir a sabedoria de Deus, ouvir o conselho de Deus. Inclusive lá em Jeremias fala de falsos profetas
que se levantam para falar em nome de Deus, mas que eles não pararam para ouvir o conselho de Deus. Eles não pararam diante do Senhor para ouvir o Senhor. Falam o que vem no coração, falam do que eles imaginam. Isso é muito perigoso, sobretudo quando alguém está passando por um momento muito difícil, doloroso. Precisamos parar para ouvir o Senhor, o conselho de Deus, ouvir o Espírito Santo. Eliú, mesmo sendo o mais jovem, ele revelou mais prudência diante da dor e do sofrimento de Jó, e diante também dos próprios amigos de Jó, porque Eliú, ele não apenas fala aqui para Jó, ele fala também para os amigos, ele mostra como que eles estavam equivocados. E então isso também nos ensina algo muito interessante, irmãos. Há pessoas que elas acham que por serem jovens, elas devem viver de qualquer maneira, elas não devem levar as coisas a sério, elas devem viver como a maioria dos jovens vivem. Mas a Bíblia diz que o jovem, ele pode ser forte, se a palavra de Deus estiver no coração deles. A Bíblia diz que o jovem pode guardar o seu caminho puro, viver em santidade, se a palavra de Deus estiver no coração deles. E a Bíblia nos mostra que Deus, ele quer começar a obra dele na vida de todas as pessoas desde cedo. Quantos homens e mulheres foram chamados muito jovens na palavra de Deus e foram usados por Deus, como Daniel e seus amigos, como o próprio Senhor Jesus, desde a sua juventude, sendo filho de Deus, ele já era cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, mostrando ali o temor de Deus. A Bíblia então vai mostrar que Deus, ele quer começar a obra na nossa vida o mais cedo possível. E aqui a gente vê um jovem sendo usado por Deus em meio a uma situação dificílima de sofrimento de Jó, e diante de amigos que se consideravam mais sábios, que eram mais velhos, mas Deus pode usar quem Ele quer para nos dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conselho, uma palavra para nos tirar de algum tipo de labirinto espiritual, emocional que nós entramos. Na verdade, nós precisamos parar para ouvir o Espírito Santo, mesmo que Ele esteja usando pessoas que aparentemente não seriam as mais... as ideais diante da nossa visão, do nosso olhar. E o que nós aprendemos aqui com Eliú, no primeiro capítulo que ele fala, eu gostaria de destacar pelo menos 4 virtudes deste homem que é usado pelo Espírito Santo. Primeiro, Eliú soube esperar o tempo certo para falar. Uma das coisas mais difíceis para a gente, aguardar o momento certo de falar. Às vezes nós precisamos aguardar em oração, aguardar ouvindo. Foi o que Eliú fez. Ele fala aqui, olha, eu estava ouvindo tudo que vocês estavam falando. Versículo 4, ele diz, Eliú, porém, havia esperado para falar a Jó, pois os outros eram mais velhos. Ele sabe o seu lugar, ele sabe a sua posição. No versículo 6, ele diz, eu sou de menos idade, vocês são idosos. Aí ele até diz isso, né? Por isso eu tive receio de falar. É muito interessante quando ele fala no versículo 7, pensei que os que têm mais idade, que a multidão dos anos ensinaria a sabedoria, mas ele mesmo afirma que há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento, no versículo 7. Que coisa maravilhosa, um jovem que sabe esperar, que não fala precipitadamente, que não acha que sabe tudo. Então ele mostra aqui essa virtude de saber esperar o tempo certo de falar, e essa dependência do Espírito Santo. Ele diz, olha, a experiência traz sabedoria, mas quem dá entendimento ao homem mesmo, verdadeiro, genuíno, a sabedoria de Deus, só o Espírito Santo dá. A segunda virtude que a gente percebe aqui é essa honra dele com os mais velhos. No versículo 6, quando ele fala, eu tive receio, medo de dar a minha opinião, porque vocês são de mais idade. Ele está mostrando aqui que mesmo ele percebendo que tinha muito engano naquelas falas, ele não se considerava superior, mais inteligente, mais esperto. Ele sabia honrar os mais velhos. Mesmo quando os nossos pais, quando pessoas mais velhas estão equivocadas e a gente percebe, nós precisamos ter um coração respeitoso, que honre. Isso é princípio bíblico, e ele sabia fazer isso. Terceiro lugar, me chama a atenção aqui em Eliú, mesmo sendo jovem, ele era um jovem autêntico. No versículo 14, ele fala, ora, ele não me dirigiu palavra alguma, eu não lhe responderei com as palavras que vocês usaram.
Ele não estava ali ouvindo todo mundo e esperando uma hora para que ele pudesse usar também aquilo que ele estava ouvindo, imitando talvez alguém, concordando com outro. Ele estava buscando ter a sua própria conclusão, o seu próprio entendimento, ou seja, um tipo de autenticidade. Os jovens, eles tendem a falar o que todo mundo está falando, o que os amigos estão falando, o que a mídia, o que a maioria fala, o que ele gosta. Mas Eliú, representando aqui esta obra do Espírito Santo na nossa vida, ele espera para que ele possa gerar esse entendimento, ou para que Deus desse a ele entendimento particular, onde o Espírito Santo falasse com ele pessoalmente. Amado, nós precisamos ter a certeza: Deus falou ao meu coração. Eu não estou repetindo algo que eu ouvi, ou uma canção, alguém que falou algo que me impactou. Não, eu ouvi o Senhor, Ele falou comigo. O Espírito Santo fala ao nosso espírito, e esta palavra que a gente acolhe de Deus é que vai transformando o nosso coração. A gente sabe que foi Ele quem falou, não foi apenas algo que a gente ouviu e gostou. Hoje nós temos acesso a tantas mensagens pela internet, pelo WhatsApp, e nós devemos saber fazer bom uso dessas condições que nós temos. Porém, nós temos que parar para ouvir o Senhor no nosso espírito. Nós vamos parar para que Deus fale conosco, porque Deus, Ele fala com os seus filhos. O Espírito Santo vai testificar, vai confirmar com cada um que é filho de Deus a sua paternidade, a paternidade de Deus, a presença de Deus, os planos de Deus. E quando você e eu ouvimos o Senhor pessoalmente, nós vamos falar do que o Senhor está falando. Versículo 21, olha o que Eliú diz: não tratarei nenhum de vocês com parcialidade, eu não vou lisonjear ninguém, não sei lisonjear. Ele mostra que ele não estava ali para agradar, para trazer algum tipo, ou levar algum tipo de vantagem, através de uma linguagem de bajulação. Ele diz: não, eu estou aqui para falar o que eu observei e busquei compreender de Deus. E em quarto lugar, Eliú, mesmo sendo jovem, ele demonstra temor de Deus. Versículo 22, não sei lisonjear, e se assim fizesse, em breve me levaria o meu Criador. Que coisa maravilhosa, um jovem cercado de homens mais velhos, sábios, que falavam de teologia, que falavam tentando explicar o que Jó estava passando, mas este jovem soube esperar o tempo, soube ouvir o Espírito Santo e soube não reagir precipitadamente por temor de Deus. Ele diz: se eu falar de maneira precipitada ou para lisonjear com a motivação errada, o Senhor vai tirar a minha vida. Que temor maravilhoso. A gente sabe que Deus, Ele não é um Deus tirano, castigador, no sentido negativo desta palavra, porque existe um castigo que é positivo, sabe, irmãos? Toda lei, para ser lei, ela tem uma consequência quando ela é violada, ela tem um castigo, porque se não há castigo, não é lei, é um conselho. Então Deus, Ele traz sim consequências sobre nós, quando nós permanecemos no pecado, não nos arrependemos. Deus é misericordioso, é cheio de graça e de verdade, mas o texto mostra uma realidade: havia temor no coração desse jovem. Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos andar no temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O que havia nos amigos de Jó era mais uma linguagem condenatória, uma linguagem de acusação, que alguns confundem isso com temor, mas Eliú não, ele sabe esperar o tempo certo, ele sabe esperar o que o Espírito Santo ia colocar no seu coração, e ele se move pelo temor de Deus. Que nós possamos ser assim, sendo nós mais experientes ou bem jovens, que estamos ouvindo essa palavra, possamos aprender diante do sofrimento da vida, como Jó estava aqui representando esse sofrimento da humanidade, a parar para ouvir o Senhor, a não agir precipitadamente, a não falar o que todo mundo está falando, mas realmente está ouvindo o Espírito Santo. E a Bíblia lá em 1 João diz que os jovens são fortes, quando a palavra de Deus está no coração deles, eles vencem o maligno, e eles vão ser instrumentos para abençoar outras vidas, para edificar outras vidas. Seja você um jovem
ou seja você um adulto cheio do Espírito Santo. Pai amado, no nome de Jesus, nós oramos para que essa palavra se torne viva dentro de nós, que nós possamos, como Eliú, saber parar e ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo, não agir precipitadamente, ó Deus, mas nos mover no temor do Senhor, honrando as pessoas mais velhas, mesmo quando percebemos engano, sendo autênticos, Pai, com a humildade do Senhor agindo em nossa vida. Nós oramos assim por jovens mais cheios de temor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.